Olá, tudo bem? Aqui estamos nós de novo na nossa escola bíblica online toda semana. Eu sou o pastor Ledo e nós estamos aqui na Primeira Igreja Batista Brasileira em Austin, estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nesta semana nós estamos entrando no capítulo 12. E o título da nossa lição, baseado aqui na revista que nós estamos estudando, que os irmãos receberam aí pelo WhatsApp, Os Dons Espirituais Sem Controvérsias. E o texto bíblico que está baseado na nossa lição é o 1 aos Coríntios, capítulo 12. E eu recomendo que você pegue aí a sua Bíblia para acompanhar a leitura desse texto, tá bom? Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo. Ou melhor, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernimento de espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Amém. Vamos ficar por aqui. E, Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te damos graças pela Tua palavra e pedimos que agora o Teu Espírito possa nos conduzir ao conhecimento da Tua vontade para a nossa vida nos dias de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, aqui nesse ponto, o apóstolo Paulo está tratando a respeito dos dons espirituais. Como eu já disse nas aulas passadas, esta carta foi escrita por Paulo para tentar colocar em ordem uma série de problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Problemas de ordem moral, problemas de respeito às autoridades, problema concernente ao sustento do obreiro. E dentre todos esses problemas, problemas de casamento, um problema que o apóstolo Paulo detectou naquela igreja era a questão dos dons espirituais, de como aqueles irmãos estavam usando os dons espirituais de uma maneira indevida, estavam tendo práticas que não se conformava com o propósito de Deus para os dons espirituais na igreja. Então, a primeira informação que a gente tem é que esses dons espirituais existiam na igreja de Corinto, eram reconhecidos pelo apóstolo Paulo, eram reconhecidos pela igreja. Aliás, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo saúda a igreja, ele diz, eu sei que nenhum dom vos falta, querendo dizer que ali os dons espirituais eram uma coisa que estava presente na igreja. Então ali o apóstolo Paulo reconhece que aqueles irmãos não estão entendendo direito o que são os dons. É como se eles tivessem recebido um presente, uma caixa com um presente, e estivessem ali tentando descobrir como que o presente funcionava.
talvez como uma criança quando ganha ali um joguinho e precisa ficar lendo o manual, as orientações de quais são as regras do jogo para aprender a jogar. E às vezes não está fazendo direito. Foi mais ou menos assim que aconteceu na igreja de Corinto. Quando a gente fala a respeito dos dons, e me parece que o apóstolo Paulo ele encontra esse problema só na igreja de Corinto, porque quando ele escreve para a igreja de Roma, de Colossos, de Filipos, para nenhuma dessas igrejas ele toca nesse assunto. Mas se a gente for voltar lá atrás e tentar entender os dons do Espírito, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja no dia de Pentecoste, uma primeira maravilha que aconteceu no meio deles foi que aqueles irmãos começaram a falar em línguas estrangeiras, línguas desconhecidas a eles, mas conhecidas às pessoas que estavam em Jerusalém naquele momento. E quando aqueles irmãos começaram a falar naquelas línguas estranhas para eles, mas não estranhas para outros, aquelas pessoas então ficaram maravilhadas ao ver aqueles judeus indoutos falando as maravilhas de Deus nas línguas de cada um deles. E este foi uma primeira manifestação sobrenatural do Espírito. E nós vemos então que a partir dali, pelo que a gente deduz ao ler a carta de Paulo aos Coríntios, muitos outros dons espirituais, muitas outras dádivas do Espírito começaram a aparecer na igreja. A gente sabe que os apóstolos também começaram a curar enfermos, porque quando Pedro entra lá no templo e ele vê ali aquele homem aleijado e ele ora por aquele homem e ele diz para ele, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou, levanta-te e anda. Vemos ali que o apóstolo Pedro estava capacitado com o poder sobrenatural de curar enfermos. E aquele enfermo foi de fato curado. A gente tem notícias de que o apóstolo Paulo, as pessoas levavam até mesmo as suas roupas, os seus lenços, né, para que os enfermos fossem curados pelo simples contato com aqueles lenços e roupas que o apóstolo Paulo havia tocado. Então a gente vê que sinais, maravilhas e milagres, mais além do que o Senhor Jesus mesmo havia feito, começaram a acontecer na igreja. E nós sabemos que isso tinha um propósito, porque os dons do Espírito Santo foram dados por Deus com um propósito. Então, nós vemos esses dons ali. Mas, o que acontecia? Os coríntios, eles vinham de uma herança de cultos satânicos, de cultos malignos. Eles tinham contatos com espíritos e serviam a certas deidades a quem eles atribuíam milagres. E então o apóstolo Paulo aqui no versículo 2 do capítulo 12, ele diz: vós bem sabeis que quando vocês eram gentios, ou seja, quando vocês eram descrentes, vocês eram levados aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Então Paulo está dizendo, olha, vocês estão interpretando as dádivas do Espírito como vocês interpretavam o contato que vocês tinham com os espíritos malignos, com as religiões que vocês tinham antes. E vocês precisam entender que as coisas de Deus funcionam de forma diferente. Vocês precisam entender a diferença dos dons do Espírito para os milagres, talvez, que vocês contemplavam quando cultuavam outras deidades. E então o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ninguém que diz Jesus é maldito, Jesus é anátema, não é? Pode estar falando pelo Espírito de Deus. E ao mesmo tempo ninguém pode dizer com toda a sinceridade do coração, não é, que Jesus é o meu Senhor, se não tiver sido conduzido pelo Espírito Santo. E aí então nós aprendemos, né, que nós precisamos saber que existem os falsos profetas, existem as falsas manifestações, as falsas atribuições ao Espírito Santo no meio da igreja. Eu já vi muitas pessoas que, quando se converteram, vieram de cultos associados aos espíritos. E essas pessoas,
é interessante porque deixaram de ser ali ocultistas e pouco tempo depois, já na igreja, já estão realizando milagres atribuídos ao Espírito Santo. Eu acho muito estranho isso. Eu acho que uma pessoa que acabou de sair do ocultismo, ela tem que crescer muito para poder entender as coisas de Deus. E isso me deixa muito preocupado. Me deixa muito preocupado, pensando que será que aquela pessoa não está ainda ligada aos espíritos, ao invés de estar ligada ao Espírito Santo? E esses milagres ou essas manifestações, será que elas podem ser realmente atribuídas a Deus? Estão sendo motivadas a glorificar a Deus? E é esse o questionamento que o apóstolo Paulo entra com os coríntios. Ele coloca então: vocês não podem ser ignorantes quanto aos dons espirituais. É o que está aí no versículo 1, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Lembra aquele texto lá em Mateus, quando o Senhor Jesus disse assim: mas naqueles dias muitos virão e dirão: Senhor, mas em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. E o Senhor Jesus vai dizer para eles o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois nunca vos conheci. Ora, se o Senhor Jesus está dizendo isso a eles, ele está dizendo a eles também: olha, esses exorcismos e essas curas que vocês praticaram não tem nada a ver comigo. Não veio de mim, porque vocês não têm nada a ver comigo. Então, queridos, é uma coisa muito importante que todo cristão deve saber, é que milagre não é o atestado de que uma coisa é de Deus ou não. Porque o mundo espiritual maligno também produz milagres. Se você for olhar lá no livro de Apocalipse, você vai ver que o anticristo ele virá fazendo sinais, prodígios e maravilhas, ele e o falso profeta. Então, Satanás, ele reproduz também, ele também faz milagres. As pessoas que foram ligadas ao ocultismo, como eu tive alguma relação com o ocultismo, nós sabemos muito bem que existem milagres lá, mas não são divinos, não são dons do Espírito Santo, não são capacitações dadas por Deus, são, na verdade, espíritos enganadores que estão ali enganando as pessoas. Dessa maneira, nós temos que ter muita calma. Ao vislumbrar a manifestação do Espírito Santo no nosso meio, nós devemos ter o devido discernimento espiritual para saber se aquela prática ela condiz com a palavra de Deus. Amém? Porque o Senhor Jesus mesmo nos advertiu que tomássemos cuidado, porque no meio de nós existiriam falsos profetas. Existiriam aqueles que seriam lobos vestidos de ovelha. Eu não estou dizendo que às vezes um irmão que entrega uma profecia, mas não tem nada a ver, não, então ele é do diabo. Não é, às vezes é uma pessoa que está bem intencionada, não tem o dom espiritual, mas está querendo ter. e aí dá uma palavra, e aquela palavra não se cumpre, aquela palavra não é de Deus. Não estou falando que ele é do diabo. Só estou dizendo que às vezes pode acontecer. Né? Nesse caso não é do diabo, mas também não é de Deus, é da carne, é do homem, mas às vezes pode ser do diabo. O diabo se enfronha no meio do povo de Deus, tentando causar confusão. E então é isso que Paulo está dizendo, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Amém? Então, meu querido, nós estamos estudando essa lição para não sermos ignorantes. Diga aí você mesmo: eu não quero ser ignorante com respeito aos dons espirituais. E por causa disso nós não podemos ser muito emocionais, porque sempre que entramos nesse campo, alguns irmãos, eles tentam ser mais emocionais, eles tentam ser mais, não é? E nós precisamos ser como os bereanos, olhar para a palavra de Deus, não é? E não ir nem para um radicalismo de um lado, nem para um radicalismo do outro. Porque existem aquelas pessoas que vão dizer: não, os dons espirituais não existem mais, por um motivo teológico, não é? E então hoje não tem mais dom espiritual. E eles não conseguem explicar isso porque há uma série de dons aqui que é o dom da liberalidade, né? O dom da hospitalidade. Se esses dons ainda existem, o dom da palavra, o dom da profecia, de pregar a palavra, se esses dons continuam existindo, por que aqueles mais sobrenaturais
deixaram de existir. De fato, eles não deixaram. A Bíblia não diz que eles deixariam de existir até a volta do Senhor Jesus. É que, durante algum tempo, a igreja esteve muito longe dos caminhos de Deus e esses dons não estavam presentes, simplesmente porque a igreja estava longe de Deus. À medida em que houve a reforma protestante, em que pessoas e mais pessoas começaram a compreender as verdades de Deus e se voltar para o Senhor Jesus, muitos dons espirituais simplesmente ressurgiram no seio da igreja e estão presentes no seio da igreja nos dias de hoje. Eu não estou nessa ala dos que dizem que os dons não existem mais, mas também não estou naquela ala do oba-oba que tudo é do Espírito, que tudo agora é espiritual. O meu irmão lá começou a falar uma língua estranha, é Deus, é de Deus. Não, eu preciso de mais subsídio espiritual, preciso entender melhor o que está acontecendo para ter certeza que aquilo é de Deus. Mas não sou incrédulo. Amém? Muito bem. Então, eu listei aqui, um pouco fora da nossa lição, as razões pelas quais nós não devemos ser ignorantes. A primeira coisa, nós não podemos ser ignorantes quanto à existência dos dons. É isso que eu estou dizendo. Algumas pessoas estão dizendo, não, o dom não existe. Ora, mas se eles estão listados aqui na Bíblia, em mais de um texto, em 3 ou 4 textos grandes de Efésios, de Coríntios, Paulo falando aqui sobre os dons espirituais, fazendo lista deles. Na outra aula nós demos uma lista aqui de 21 dons listados no Novo Testamento. Como que eu posso dizer que não existe, que acabou, que não existe mais? Então, uma das coisas que Paulo está dizendo àqueles irmãos é que eles não devem ser ignorantes quanto à existência dos dons espirituais. Tanto é que se você vai lá, você vai ver que Paulo começa a dizer, os dons espirituais, ele diz, a um Deus deu fé, a outro operação de maravilhas, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro ele deu a palavra de sabedoria. Em outro texto nós vamos ver lá a profecia. Chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, todos dons espirituais. Então, uma coisa que nós não podemos negar e não podemos ser ignorantes, fazer como alguns cristãos do nosso meio mesmo, mais conservador, que diz, não tem, é racional. Não, queridos, os dons também são racionais, porque são de Deus. A razão nos diz que a Bíblia está certa. Então, existem dons espirituais, sim, eles estão listados na Bíblia e nós cremos em todos eles, porque tudo que está na Bíblia, nós cremos nela. Então, não podemos ser ignorantes quanto à sua existência, porque Paulo diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Segunda coisa que eu coloquei aqui, não podemos ser ignorantes quanto à sua procedência, porque se os irmãos olharem aqui, verso 6 do capítulo 12 diz, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quer dizer, o verdadeiro dom espiritual, aquele que diz Jesus é Senhor, este dom espiritual, ele procede de Deus. Ou seja, nós só vamos entender que um dom, ele é um dom do Espírito, se nós entendemos que a sua procedência é divina, ou seja, ele procede de Deus. E daí porque é muito errado alguns irmãos, às vezes, querem julgar e atribuem uma manifestação que eles não entendem a Satanás. Fazem como os fariseus que quando viram Jesus lá fazendo milagres, dizem ele cura pelo poder de Beelzebu. A gente tem que ter calma, né? Muita calma nesta hora, para avaliar, para discernir se aquilo é de Deus ou não. Então é muito perigoso você chegar e dizer assim, não, isso é do diabo. Não, porque o dom espiritual, inclusive o dom de línguas, o dom de profecia, eles estão aqui listados entre dons que procedem de Deus, portanto nós não podemos ignorar a sua procedência. E se a procedência é de Deus, é uma coisa boa. Terceira coisa que nós não devemos ignorar é ignorarmos as realizações que esses dons podem proporcionar na igreja. Ora, se está escrito aqui na Bíblia que os dons do Espírito podem proporcionar cura de enfermidades, se está escrito aqui que esses dons do Espírito podem realizar sinais e prodígios e maravilhas, operação de milagres,
Se está escrito aqui que os dons do Espírito podem proporcionar mais fé na igreja, podem proporcionar discernimento de espírito, podem proporcionar palavras de sabedoria, podem proporcionar palavras proféticas, então nós devemos ter a consciência de que estas coisas podem acontecer e se manifestar tranquilamente no nosso meio, sendo procedentes de Deus em determinadas circunstâncias e situações. Eu tenho um amigo lá no Brasil, ele já é um senhor de certa idade, ele se converteu, ele passou vários anos orando a Deus e buscando a Deus de madrugada. E a partir de um certo momento, quando ele começou a orar pelas pessoas, ele é um homem muito simples. Ele começou a notar que Deus curava as pessoas. E a partir desse momento, muita gente começou a procurar esse irmão. Ele não é aquele estereótipo que você conhece da pessoa que ora pelos enfermos, que faz toda aquele mise-en-scène, né, que faz toda aquela pantomima, não. Muito tranquilo. E ele orava pelas pessoas e as pessoas testemunhavam que haviam sido curadas. Vários testemunhos. Cura de câncer, cura de problemas de dores crônicas. E por causa disso, eu tinha um programa de rádio em São Paulo. Eu passei a convidar esse irmão para ir comigo todo sábado na rádio. E lá num determinado momento do programa, a gente convidava os ouvintes da rádio para fechar seus olhos, colocar diante do Senhor o seu problema de saúde, e que aquele irmão iria fazer oração pela rádio. E ele fazia uma oração muito simples. Terminada a oração, nós encerrávamos o programa. E no programa seguinte, nós dávamos oportunidade aos ouvintes para ligar para a rádio e dar seu testemunho. E, queridos, muitas vezes as pessoas ligaram agradecendo, dizendo: olha, sábado passado o irmão orou pela rádio e houve essa cura, houve essa cura. Mas uma cura me deixou muito assim espantado, porque a pessoa recebeu a oração no sábado e não quis esperar para ligar para a rádio no outro sábado. Aquela mulher veio no domingo à igreja, ela não frequentava a igreja, era uma pessoa ali do bairro. Ela veio até nós, aos prantos, com um bebezinho no colo. E ela disse: irmãos, eu vim aqui para testemunhar para vocês que o meu filho, meu bebezinho, ela falou, ontem, com uma doença de pele. Ela falou, e essa doença, meu filho, parecia que a pele dele era um ralador de coco. Sabe aquele ralador de queijo, de coco, cheio de... Ela falou, a pele dele estava que nem um ralador de queijo, um ralador de coco. E ela falou, e agora, olha só, depois daquela oração, meu filho começou a melhorar. Os médicos nem sabiam o que ele tinha. E a pele dele não tem mais nada. E ela chorava. Eu fiquei tremendamente impactado. E ali pudemos tão somente abraçar aquela senhora, agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque usou a vida do irmão. Aquele irmão não cobrava nada para isso, não pedia oferta. Ele era até um homem de boa situação financeira, ele era um empresário, ele não aceitava oferta, pelo contrário, ele ajudava as pessoas. Então estava longe daquele biotipo de pessoa que a gente já viu por aí, que ora pelas pessoas em troco de uma recompensa. A única recompensa que ele tinha ali era a alegria de ver Deus agir. Amém? Então, não podemos negar a existência dos dons do Espírito na vida de algumas pessoas, ainda nos dias de hoje. Mas, infelizmente, porque esses dons acabaram, como lá em Corinto, sendo usados de maneira errada, ou então falsos portadores de dons, como aquele Simão que chegou e viu Pedro orando pelos enfermos e vendo os enfermos sendo curados. Esse Simão chegou a Pedro e lhe ofereceu dinheiro para que ele recebesse o dom do Espírito. Então nós vemos que isso existe até nos dias de hoje, gera essa confusão. É por isso que a Bíblia diz, com relação aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Porque os dons espirituais, eles existem sim, estão listados na Bíblia. E nós devemos respeitar a vontade de Deus, que decidiu
dar à igreja capacitações, como nós falamos, não é? Que os dons espirituais, o Espírito Santo capacita a igreja a demonstrar a presença de Jesus no mundo de várias maneiras, por intermédio de cada um dos seus membros, mas sempre apontando para o Senhor Jesus. Amém? O dom espiritual é sim algo que vem de Deus, que não é natural. Ah, mas a pessoa recebeu de Deus o dom de tocar violão. Isso é um talento natural, tocar violão. Ela talvez tenha até tido que aprender na escola o dom de cantar. Algumas pessoas têm uma voz como um passarinho, né? Mas já nasceu cantando daquele jeito. Algumas pessoas aprenderam a cantar. E cantam e louvam a Deus de maneira esplêndida. Então, nós não devemos ser ignorantes, irmãos, com relação às realizações que o Espírito Santo pode proporcionar. Alguns teólogos dizem assim, não, mas esses dons do Espírito, eles cessaram nos dias dos apóstolos. Queridos, quando a gente aceita uma palavra dessa, nós estamos aceitando uma interpretação em cima da Bíblia que não está escrita na Bíblia. Certa vez eu perguntei para o meu professor, Dr. Russell Shedd, no Seminário Batista de São Paulo, Dr. Russell Shedd, esses que dizem que os dons espirituais cessaram no tempo dos apóstolos, o senhor que é nosso professor de Novo Testamento, o que o senhor tem a nos dizer? Ele disse assim, eles não têm base escriturística. O argumento deles é meramente teológico e não escriturístico. Então, queridos, eu, por experiência, prefiro ficar com a escritura. Amém? Do que com a teologia. Embora eu compreenda aqueles irmãos que rejeitam a odiernidade dos dons, que os dons são para o tempo atual, por causa dos escândalos, por causa de tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Entendo perfeitamente. Até a indignação de alguns. Outra coisa que nós não devemos ignorar é ignorar a finalidade objetiva dos dons. O texto aqui nos deixa muito claro que os dons eles têm um objetivo específico. Primeiro, quando diz lá, ninguém diz que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito, Paulo já está dando aqui uma dica para nós de que os dons do Espírito, o primeiro propósito deles é glorificar a Deus. Os dons do Espírito visam dar glórias a Deus. Visam atribuir a Deus aquilo que lhe é devido, o seu louvor, a sua glória. Por isso que eu disse que quando aquela senhora trouxe aquela criança curada pelo poder do Espírito Santo, só nos restou realmente abraçar aquela senhora e agradecer a Deus e dar honra, glória e louvor a Ele. Nós não demos honra, glória e louvor ao irmão que orou. Tanto é que eu não estou nem aqui falando o nome dele, para que ele não receba honra, glória e louvor. Mas agradecemos ao doador da cura, a quem curou, não a quem foi o veículo. Amém? Segunda coisa que nós não devemos ignorar é que o segundo objetivo dos dons do Espírito é testemunhar do poder do Senhor. Por que o Senhor Jesus veio curando enfermos, expulsando demônios, curando, ressuscitando mortos? Será que aquelas pessoas não iam adoecer de novo, não iam morrer de novo, não iam passar de novo por tribulações e desconfortos em suas vidas? Iriam. Será que o Lázaro não morreu de novo? Ressuscitou o Lázaro e o Lázaro ficou vivo. Até hoje, se você for lá em Jerusalém, você vai cruzar com o Lázaro lá nas ruas. Será? Não, ele morreu de novo. A Marta e a Maria choraram de novo. Porque morrer e ficar doente, isso faz parte da nossa humanidade. Então, não podemos pensar que o Senhor Jesus estava curando e fazendo milagres porque Ele não quer que ninguém morra ou que não quer que ninguém fique doente. Não, aquilo ali tinha um propósito, era apontar para a glória de Deus, para que os pecadores se arrependessem. Quando o Senhor Jesus mandou dizer lá para o João, né? João Batista mandou perguntar quem era ele, ele disse mandou dizer para João, diga que os doentes são curados, os milagres estão acontecendo e o evangelho do reino está sendo pregado. Queridos, uma das razões principais para os dons do Espírito existirem na igreja e agirem na igreja é para que as pessoas se convertam, é para que haja um testemunho.
E aí nós não podemos, portanto, ignorar que a presença do dom do Espírito na minha vida e na igreja tem um propósito único, aliás, duplo: glorificar a Deus e salvar os pecadores. Quando nós oramos por um enfermo e ele é curado, o reino de Deus está sendo pregado, aquela família vai se converter. Eu me lembro, aliás, de que quando eu ainda estava novo no meu ministério pastoral lá em São Paulo, alguém da igreja, uma das senhoras da igreja, veio trazer para o culto de quarta-feira um pedido de oração. Era de uma menina, eu nem lembro a idade, uns 13, 14 anos de idade, que estava com leucemia e que estava no estado muito adiantado da doença, estava prestes a morrer. E então ela pediu para a gente orar por essa menina. E começamos então a orar por aquela menina. E inclusive fui lá com aquelas irmãs visitar aquela menina uma vez em sua casa, no leito da enfermidade. E oramos por ela e continuamos orando. Certo dia veio uma mensagem para nós. Um milagre está acontecendo. A menina está melhorando. E fomos ouvindo cada dia uma notícia melhor. Até que um dia recebemos a notícia de que a menina tinha tido alta, estava curada, não tinha mais a leucemia. E ela morava perto de uma igreja batista lá, e ela, embora nós estivéssemos orando por ela, ela foi para outra igreja. Glória a Deus por isso, aleluia. E toda a família dela se converteu. Toda a família aceitou a Cristo porque aquela menina foi curada de leucemia. Assim, queridos, a cura dela, o milagre, que não aconteceu nesse caso pelo dom de curar especificamente de alguém, mas pela intercessão da igreja, esse milagre impactou tanto a vida daquela menina que salvou a vida dela e a vida de muitas pessoas, garantindo a estas pessoas a salvação e a vida eterna. Portanto, os dons do Espírito, sejam quais for, eles têm um propósito: é glorificar a Deus, é salvar o pecador. Qualquer outra coisa, é dar uma vida confortável, é dar uma vida boa, uma vida mansa. Não é para isso. Fazer com que a igreja cresça, muitos membros. Não, é salvar pessoas, mesmo que elas se convertam e vão para outra igreja. Amém? Então, nós não podemos ignorar. Por quê? O problema que a igreja de Corinto estava vivendo era justamente esse, que aquelas pessoas estavam recebendo os dons do Espírito Santo, mas não estavam fazendo desses dons o uso correto. E um dos dons que estava causando o maior problema era o dom de falar em outras línguas. Porque as pessoas que falavam em línguas não queriam deixar o culto acontecer, queria todo mundo falar em línguas e não deixar o culto acontecer. E Paulo mesmo diz num determinado momento: se entra um incrédulo, um descrente, que não sabe o que está acontecendo aqui, do que ele aproveita ouvir toda essa gente falando em línguas ao mesmo tempo? Eu sei, alguns irmãos hoje em dia vão dizer: pastor, mas isso é uma diferença, é o poder de Deus, é o dom do Espírito. Queridos, Paulo literalmente manda que esses irmãos na hora do culto calem a boca. Calem a boca para que o líder pregue alguma coisa que seja inteligível, o evangelho de Jesus Cristo na língua daquelas pessoas, para que elas possam se converter. Porque, querido, se eu estiver ali à frente da minha igreja falando uma língua estranha que ninguém entende a vida inteira, ninguém vai se converter porque não podem ouvir a verdade. Ah, mas é o Espírito Santo, querido, o Espírito Santo. Onde há o Espírito Santo, aí há ordem. Então, um dos problemas que acontece hoje em dia é que o Espírito Santo, na vida das pessoas, é para exaltar o homem. Eu tenho dom. Eu sou homem de Deus. Hoje mesmo eu estava vendo uma live de uma outra igreja. Não vou dizer nada para identificar. Mas o pastor estava falando da pastora lá. Porque a minha esposa, ela é profeta. Ela tem um chamado profético e tal, e uma bajulação da pastora. Meu querido, eu estou querendo saber se sua esposa tem dom profético ou não tem, estou querendo saber o que isso está produzindo no reino de Deus, quantas pessoas estão se convertendo, como o nome de Deus está sendo glorificado, porque até onde eu vi aquele vídeo, somente os dois ali é que estavam recebendo glória. É glória para mim, é glória para ela, é glória para mim, é glória para ela. A glória é para Deus. Se eu prego, se eu estou aqui diante de você agora ensinando, dando aula, que mérito eu tenho? Eu sou pó, ao pó voltarei. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo.
Segundo problema, ainda nessa ignorância quanto à finalidade dos dons, elevar o homem a uma condição especial. As pessoas pensam assim, porque eu tenho tal dom, eu sou melhor do que o que não tem. E cria-se na igreja, é como se fosse assim, umas castas de crentes. Os crentes classe A, os crentes classe B. E aí é como eu falei nessa coisa, né? Então tem o irmão que é o apóstolo, é o irmão que é evangelista. Nenhum nem outro é melhor um do que o outro. O evangelista não é melhor do que o pastor. Aquela irmã que vai lá na igreja anonimamente e limpa a igreja durante a semana, que ninguém sabe o nome dela, ela está servindo a Deus igualmente ao apóstolo. Mas os irmãos percebem como é tratado o apóstolo, como é tratada a irmã que faz o serviço braçal. E isso não está na Bíblia. Eu desafio alguém me mostrar na Bíblia que é assim que deve ser. Na verdade, o que está em volta disso tudo é o orgulho humano. É o orgulho, é a arrogância do ser humano. Para mim, um dos maiores sinais da presença do Espírito Santo numa igreja, na vida de um crente, é a simplicidade, é a humildade, a pureza de coração. Mas não, nós vemos que as pessoas que têm determinadas posições e capacitações, elas alcançam um nível que já não pode mais orar pelo povo, que já não pode mais estar perto, tem aqueles que têm até guarda-costa. Meu Deus, Jesus não tinha guarda-costa. Aqueles 12 que andavam com ele eram uns medrosos, saíram tudo correndo quando apareceu a guarda pretoriana. A guarda lá dos judeus, sei lá. Então, muitas vezes, queridos, os dons espirituais estão sendo usados, se é que são dons, para elevar o homem a uma condição especial. Eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém é nada. Jesus é tudo. Amém? Outra coisa que tem acontecido é o uso dos dons para enriquecimento material, grana. As pessoas querem manifestar o dom do Espírito para receber dinheiro, receber vida boa. Eu, algum tempo atrás, fiquei assistindo uma série dessas que tem aí na internet, que era sobre um pastor. Acho que é Cloverleaf, eu não lembro. Mas é uma história baseada em vida real. E aí os pastores da igreja viviam naquela mansão, cheio de empregados, cheios de mordomos, cheios de empregadas, tratando aquelas criadagens tão mal. E eu ficava enojado de ver aquilo, pensando que existe igreja que é assim, pastor que é assim, que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Gente que só anda vestida com ternos caríssimos, sapatos caríssimos, que andam nos seus jatinhos. Eu sei que tem pastor aí que precisa até de um jatinho, porque ele prega 10 vezes por dia, justifica, o cara viaja demais. Mas tem uns que não, o jatinho fica lá, só à disposição dele, porque ele é um milionário do evangelho. Os dons do Espírito, esse dinheiro que devia estar sendo enviado para missões, enviado para pregar o evangelho, salvar uma multidão de pessoas, imprimir bíblias, imprimir literatura gratuita, está indo para o bolso, enriquecendo esses aí que se dizem os profetas do novo tempo. Então, queridos, o que nós vemos aí, pessoas usando os dons, se é que são dons, para enriquecimento pessoal. Quando a recomendação do apóstolo Pedro era: o que de graça recebestes, de graça dai. Assim, queridos, eu tenho muita dificuldade em entender que esses homens são realmente de Deus. E se o dom que eles estão exercendo é dom mesmo ou é merchandising, é venda de mercadoria, é propaganda enganosa, não é? Na troca de um favor de Deus. Eu já vi pastor vendendo milagre na internet, na televisão. Eu lembro que uma vez uma menina, que hoje é uma serva de Deus, uma missionária, ela estava tendo um problema muito sério, e ela achava que alguém que tivesse uma oração melhor, talvez, pudesse orar por ela. E ela entrou em contato então com um ministério que orava pelas pessoas, e atendeu a secretária do pastor, e a secretária do pastor disse para ele: olha, para ela,
o pastor pode orar por você, mas você tem que antecipar uma oferta de $1.000. Senão ele nem vai te receber. E ela veio falar comigo, tadinha, pastor, o que você acha? Eu devo ir? Eu disse para ela, não, você não deve ir. Porque isso não tem base na palavra. Não tem base na escritura. Está escrito que de graça recebeste, de graça dai. Esses que fazem isso, que estão cobrando dinheiro para oferecer o favor do Senhor, esses são mercenários, são lobos vestidos de ovelha. Não vá atrás dessas pessoas. Não vá atrás de quem troca a bênção de Deus por dinheiro. Não vá atrás de quem primeiro pede o seu dinheiro para depois te oferecer a bênção de Deus. Aliás, não vá atrás de ninguém que espera dinheiro de você. Vá atrás de alguém que você possa receber uma oração e essa pessoa não vai te pedir nada em troca. Eu conheço um pastor em São Paulo, um pastor batista, que ele tem muito contato com autoridades e com pessoas famosas. E certa vez ele orou por um homem e esse homem foi curado. Ele é um pastor batista, nem tem muito assim esse negócio de milagre, mas esse homem foi curado. E esse homem muito rico chamou ele lá e ofereceu para ele uma pilha de dinheiro, de $. Para ele depois, ele falou, não, eu não posso aceitar. Então para a sua igreja, ele falou, não posso aceitar. Mas por que você não pode aceitar? Eu estou te dando. Ele disse assim, porque eu orei por você e você foi curado. E se eu aceitar isso, você sempre vai pensar que você pagou pelo milagre. E eu quero que você sempre pense que isso não te custou nada. Foi a graça de Deus na tua vida. Aleluia! Como eu vibro em saber que ainda existem gente assim. Outra coisa, a ignorância de quem escolhe e a quem da qual e quem é que dá o dom, não é? Porque está escrito no versículo 11 aí o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Eu já, muito tempo atrás, eu ia em umas reuniões de oração, querendo buscar o fogo do Espírito, e eu lembro que tinha lá uma classe para ensinar as pessoas a falar em línguas. Classe, você já ouviu falar disso? Né? Blá, 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 repita. Ou então tinha outro grupo que a gente ia lá e aí os irmãos falavam assim, começa a falar glória, irmão. Fala glória. Fala glória. Não. Fala mais rápido. Glória. Não. Vai falando. Glória, 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 glória. Eu nem conhecia a tal da glória, mas eu ficava falando. E eles achavam que eu ia pegar no tranco, entendeu? Glória, 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 glória. Né? Querido, o dom do Espírito não precisa disso. Certa vez eu estava do lado de um irmão, tão batista quanto eu. E a gente estava num culto. E esse irmão, ele estava pedindo perdão a Deus por algo que ele tinha feito que desagradava a Deus. E de repente o Espírito Santo tomou aquele irmão, ele começou a falar numa outra língua que ele não conhecia, ele chorava. E ele olhou para mim e falou, o que é isso? Eu falei, irmão, deixa o Espírito Santo. Querido, ele não estava buscando nada, pedindo nada a ninguém. E o que eu vejo na Escritura é isso, que o dom do Espírito, primeiro, ele não é honra ao mérito. Deus não vai dar o dom do Espírito para quem é melhor. Ele dá segundo lhe apraz, diz o texto. Segunda coisa que diz aqui, que eu quero dizer, o dom do Espírito ele não vem como um prêmio por uma realização que você fez. Deus dá o dom do Espírito a cada um, diz aqui, individualmente como lhe apraz. E por isso, não adianta eu ficar pedindo para Deus. Eu queria muito ter o dom de curar, irmãos. Isso ia me facilitar tanto o ministério. Eu ia só ficar ali na igreja orando pelas pessoas, as pessoas sendo curadas, e eu dando uma palavrinha para elas, e entendeu? É mais fácil. Mas Deus resolveu me dar a palavra. E deu a outro o dom de curar, o dom. E esse dom, ele age de acordo com a vontade de Deus, não é de acordo com a vontade do homem. Amém? A nossa lição hoje ficou pela metade, eu quero continuar semana que vem. Eu ainda vou falar mais algumas coisas aqui sobre cada um dos dons do Espírito mencionados aqui, porque na nossa revista fala sobre, ele categorizou os dons em dons do raciocínio, dons da ação, dons do raciocínio, dons da ação e dons da expressão. E a conclusão. Então a semana que vem a gente continua essa lição, tá bom?
Eu desejo que Deus te abençoe, que essa lição possa estar abençoando você, que você compartilhe essa lição com outras pessoas. Se você foi abençoado, compartilhe. Se você for ali no YouTube, coloque o seu joinha lá se você gostou, ou seu dislike se você não gostou. Coloque o seu comentário, está aberto para comentário. Subscreva o nosso canal, porque isso vai ajudar a gente a ir mais longe, chegar em outras pessoas. Cada vez que você dá um joia, que você subscreve, esse vídeo circula mais na rede. E isso pode abençoar outras pessoas, tá bom? E é isso. Coloque o seu joinha, subscreva o canal e que Deus te abençoe. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém.